Quem quer ouvir a palavra de Deus fala amém. Então eu profetizo sobre a tua vida que Satanás não vai roubar a semente da palavra. Eu quebro toda ação maligna de espíritos que tentam roubar a palavra. Paraliso toda ação de espírito e ações ocultas da maldade. Pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Nós declaramos essa noite esse ambiente blindado. Declara comigo, fala, Pai Celestial. Que seus anjos venham ao nosso favor. Como igreja de Cristo. Declaramos agora sobre esse lugar, sobre nossas vidas, o sangue de Jesus Cristo. O fogo do Espírito Santo. Que teus anjos guerreiros, anjos guardiões, venham sobre nossas vidas. Que nessa noite haja libertações, transformação, liberações do teu poder, em nome de Jesus Cristo. Dá glória a Deus. Regula um pouquinho o som para mim, irmão, por favor. Dá um pouquinho mais de agudo. Tira um pouquinho do grave. Vamos lá? Quem achou 1 Coríntios 2:11? Fala amém. Vamos todos ler junto. Vamos todos ler juntos? Fala assim, Espírito Santo, que a minha vida seja transformada pelo poder da tua palavra. Vou ler na King James, tá? Não vai dar nem para ler tudo junto, porque todo mundo tem a versão diferente. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoremos as suas artimanhas. Amém? O que Paulo diz? A fim de que Satanás não tenha nenhuma, fala, vantagem. Não, pois não ignoremos as suas artimanhas, suas astúcias, suas investidas, seus laços, suas estratégias. Você sente glorificando Jesus Cristo? Uma das coisas que muitas pessoas às vezes perguntam, e que é a dúvida de muito crente. Por que eu manifesto demônio e estou sempre manifestando e não consigo ficar livre? Isso é uma das perguntas que as pessoas às vezes estão passando por um processo de libertação. Elas têm. Por que está sempre manifestando? Irmãos, existem níveis e níveis de libertação. Desde que o Senhor começou a me ensinar a libertação, isso não foi fácil. Porque custa muito para a gente. Todo ministro de libertação tem que ter uma vida em alto nível de consagração. Não pode ter uma brecha na vida da pessoa. Lidar com libertação é lidar de frente a frente com os demônios. Amém, amém? Lidar na área de libertação não é uma área fácil. Porque é uma das áreas mais profundas e complexas de se entender. E para lidar com libertação, existe os dons do Espírito para que eles nos acompanhem na libertação. Existe um conjunto de dons essenciais que tem que estar na vida de um ministro de libertação para ele efetuar libertação. Mas você não precisa ter uma autoridade, uma unção de libertação para ministrar libertação na sua vida. Você precisa conhecer o poder e a autoridade que Deus te deu na palavra dele, no poder do Espírito Santo, para você manter a sua vida limpa dos demônios. E falar de demônios não é uma coisa fácil, porque é um assunto muito sério. Eles não brincam, estão sempre ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos. Amém? O anjo do Senhor, fala, o anjo do Senhor está ao meu redor. Falei, o diabo ao derredor. Isso. A única maneira que você perde a proteção do anjo do Senhor é quando você não está de acordo com o que Cristo diz o que ele é. O diabo ele pode estar ao seu derredor, mas ao derredor é o campo de trabalho dele. Onde ele faz guerra contra nós. Até ele entrar no seu campo. Existem alguns fatos importantes que eu vou falar aqui essa noite, que definem o status dos nossos inimigos. E tem coisas que você tem que entender. Quando você começa a compreender e a revelação começa a entrar,
Você simplesmente tem uma habilidade espiritual de lidar com coisas que antes você não conseguia lidar. Tudo que você não entende no mundo espiritual, infelizmente, é uma arma contra você. Porque Satanás ele tem a arma dele principal de ação. Fala, ignorância. A palavra em hebraico, trevas, é bozaki, em hebraico, trevas. Essa palavra está lá no livro de Gênesis 1, quando fala que havia trevas sobre a face do abismo. E essa palavra tem alguns sentidos, alguns significados. E um delas é ignorância. Bozaki significa escuridão, ignorância, ausência de conhecimento. Tudo que você não tem um conhecimento divino na sua vida, você não tem uma proteção contra os demônios. Vocês estão me entendendo? A atuação de Satanás é a maior arma dele contra nossas vidas. Quero todos os intercessores, fiquem em oração, pedir oração, os pastores pedir oração. É algo muito sério que vai ser falado aqui hoje. As armas que o diabo ele utiliza contra a sua vida, elas sempre serão as mesmas. Escute o que eu estou falando para você. O diabo ele é um ser limitado, fala limitado. As mesmas obras do diabo, se você pegar aqui no Novo Testamento e ler, são as mesmas obras dele hoje. As mesmas ferramentas de atuação do diabo, as mesmas armas, as mesmas atuações, são as mesmas de ontem e de hoje. E não muda. Simplesmente não muda. O que acontece é que você vai ver manifestações demoníacas sobre essa terra, satânicas, porque o diabo conseguiu legalidade de manifestar mais ainda quem ele é, mas ele não muda, ele não evolui, ele continua sendo quem ele é, porque ele é um espírito limitado e ele não tem poder criativo, ele copia as coisas. O poder criativo está no Espírito de Deus, que criou todas as coisas. E ele nos dá uma capacidade criativa. Então o diabo, ele usa a capacidade do próprio ser humano contra o próprio ser humano. O homem tem se tornado refém das suas próprias criações. O homem tem sido destruído pelaquilo que ele mesmo cria. A própria arma que ele cria é a própria arma que mata ele. O próprio carro que ele criou, o próprio carro que ele bate e morre no carro. Se você observar, o que mais mata o ser humano é aquilo que ele mesmo cria. Vocês estão entendendo? Por isso nós temos que ter a proteção do Espírito Santo, para termos uma blindagem contra os poderes e atuações malignas desses últimos tempos. As atuações de Satanás nesses últimos dias que nós estamos vivendo na Terra, são muito mais intensas do que anos e séculos atrás. As atuações elas são as mesmas, porém a intensidade é maior. Se você chegar aqui no candomblé, feitiçaria, ou banda que banda, candomblé, magia negra, o que tem aqui no Brasil, as atuações dos demônios que tem aqui, é a mesma coisa que tem na África, é a mesma coisa que tem na Europa. Não muda. Então, as estratégias do diabo sempre serão as mesmas contra o ser humano. Por isso que se você não crescer na graça, no conhecimento de Cristo, na revelação da palavra, você se torna refém de pensamentos e ações malignas que você acha que é teu e não te pertence isso. Por isso que nós precisamos discernir as coisas, ter discernimento de espíritos. Eu vou começar a pregar uma palavra para vocês. Posso pregar para vocês? Amém, amém? Estou dando uma introdução, tá? 2 pontos fracos da igreja do Brasil. Acredito na igreja mundial também. Que dão demasiada atenção ao diabo. Supervalorizam o diabo. Dão poder demais a Satanás. E o outro ponto fraco é que outros subestimam o poder de Satanás. O diabo tem seu poder,
mas ele tem a sua limitação. Eu já vi doutrinas, já fui de igrejas, eu mesmo passei igrejas, que as pessoas falavam mais dos demônios do que de Deus. Por isso que as pessoas viviam atormentadas e tinham uma vida de derrota, embora tivesse o Espírito Santo, mas elas tinham uma vida de derrota. Você recebeu o dom do Espírito Santo não significa que você já tem tudo que você possui. Você vai ter que evoluir, vai ter que ser uma pessoa que vai se tornando cheia do Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito não é só uma presença em você, é o conhecimento revelado em você, é a justiça sentada sobre você, é a santidade evoluindo em você, é o temor crescendo em você, é os atributos de Deus evoluindo na tua vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de santidade, cheia de justiça, cheia de temor, sabedoria. Quem está me entendendo, fala a mim. Glória a Jesus Cristo. Tem pessoas, irmão, que é cheio da graça. E às vezes a pessoa fala que ela é cheia do Espírito Santo. Não, irmão. Existe algo que transborda da graça. Tem dia que eu estou cheio da graça. Cheio da graça. Cheio do favor de Deus sobre mim. Cheio de uma manifestação divina sobre mim. Mas não significa que é o Espírito Santo. A graça não é o Espírito Santo. É uma operação divina. É uma lei divina. Amém, amém. A lei da graça, da glória. Então, antes de eu começar o que eu vou pregar para vocês lá na frente, eu vou te dar já um ponto importante. Então, eu já coloquei um ponto bem importante para vocês logo de início na palavra. Porque eu não sei se vai dar tempo para acabar essa mensagem, amém? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês essa noite, como você fechar a porta para que os demônios não entrem na sua vida. Porque as pessoas perguntam, pô, eu estou sempre manifestando demônios, é porque você ainda não está renovado, revigorado pelo poder do Espírito nas áreas essenciais da sua vida. É porque existe libertação, irmão, que é rápida, genérica. Mas tem libertação que tem raiz e fortaleza, são as mais difíceis. Você pegar uma pessoa que veio da magia negra, da feitiçaria, é uma coisa muito diferente de lidar com uma pessoa que nunca passou por uma feitiçaria. Mas se você pegar uma pessoa que veio da prostituição, ela dá o mesmo trabalho de libertação que uma pessoa que vem da feitiçaria. Até mais trabalho, tá? Até mais trabalho. É muito difícil. Pessoas que têm um alto nível de envolvimento com prostituição. Estou falando alto nível, tá? Dá mais trabalho do que libertar um macumbeiro, um feiticeiro. Então, o primeiro ponto, fala, primeiro ponto. Cultive a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 6. Olha o que você vai ler agora na Bíblia. Não acrescentei nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e te passe por mentiroso. Eu li o versículo 6, versículo 5. A palavra de Deus é comprovadamente pura. É um escudo para quem nele confia totalmente da glória a Deus. Fala, a palavra de Deus é totalmente pura. Falei, é um escudo para aqueles que confiam em Deus. Então, o escudo que te protege contra os dados inflamados malignos, atuações malignas, é a palavra de Deus. Ela é pura. Então, se ela é pura, toda vez que você lê ela te santifica. Ela contraria a maldade dos seus pensamentos. Ela sempre te confronta de quando você está lendo ela. Por isso que ela é a maior santificadora para a tua vida. A palavra nos santifica. Por isso que Jesus disse no livro de João 17:17, Pai, os santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Da glória a Jesus Cristo. O primeiro ponto importante para você se proteger dos demônios é se a verdade está assentada no teu coração. Porque aonde a verdade está, a luz está. Porque quando nós começamos a ter o conhecimento revelado, as escrituras começam a entrar, o que está em treva em nós vai ser dissipado. Então trevas é ignorância. E o diabo ele usa a nossa ignorância contra nós mesmos.
Então, tudo que você desconhece, os fatores que estão por trás das manifestações das coisas terrenas, você nunca conseguirá entender como reverter certas situações na tua vida. O que está por trás da violência, da agressividade do teu filho, o que está por trás de roubo financeiro na tua vida, é um demônio, é um espírito maligno. Que você precisa ter um conhecimento revelado. Deus precisa revelar a você o que está acontecendo na tua vida. Nenhuma manifestação, irmãos, que vem para destruição, perda e roubo, é acaso. Tem uma ação maligna por trás. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Quem está entendendo a glória? É muito ponto importante falar com vocês, meu Deus. Fala conhecimento revelado. Então, preste bem atenção. Nós às vezes ficamos reféns de pensamentos que nos assolam por causa de situações que sempre vão em volta na nossa vida, porque nós não temos ainda maturidade, conhecimento de como lidar com esses pensamentos, como lidar com esses sentimentos. Temos que aprender na batalha espiritual, irmão, reverter o efeito do que vem contra nós ao nosso favor. Quando o diabo levanta uma guerra contra você, levanta pessoas contra você, qual a tua primeira atitude, sua primeira ação? É isso que é onde os crentes estão padecendo, falhando, tropeçando. Porque as táticas do diabo sempre são a mesma, irmão. É sempre a mesma coisa. Por isso que vocês vão ter que aprender a lidar com a batalha espiritual. As artimanhas do diabo. Quando o diabo levanta afronta, levanta condenação, levanta ofensa contra você. Qual as armas que vocês estão usando para combater essas ações malignas? No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Abre a tua Bíblia para você ver. Hoje você vai ler um pouquinho a Bíblia, vai te fortalecer da glória. Fala, eu quero, Senhor, a tua palavra. Sirimahashuri marakatia TV de kaflasicumea. Hoje terá algo muito forte para algumas pessoas aqui, hein? Fica atento no mover do Espírito Santo. Não saia sem essa unção sobre a tua vida hoje. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia! Aleluia! A maior fortaleza do diabo, seu maior império, seu maior assento é a mentira. Por isso que sempre o diabo tentará mentir para você. Quando ele consegue mentir para uma pessoa, ele faz uma pessoa se suicidar, irmão. Ele faz uma pessoa largar a sua família e ir embora, esquecer do amor pelos seus filhos. Ele faz os melhores amigos se levantar um contra o outro e destruir as pessoas por causa da mentira. Por isso que ele é mentiroso, pai da mentira. É ele que fabricou, é ele que gerou a mentira. A mentira, declara comigo, a mentira é um poder maligno. Irmão, não tem uma mentira como uma palavra. Por trás disso da mentira existe uma virtude demoníaca. Uma ação de um espírito. A mesma coisa é ofensa. É um demônio. Quem está entendendo, fala amém. Amém. Um dia eu estava num retiro, ministrando, acho que era da igreja Sarando Terra Ferida. Aí eu ia pregar de tarde, e eu estava na mesa sentado com os rapazes, ministrando, falando assim para eles, tome cuidado com a ofensa. É um demônio que assola a vida de vocês. O diabo sempre tenta levantar ofensa, pequenas palavras cheias de venenos, dados inflamados, que vêm palavras que saem da boca de pessoas que estão com o coração contaminado com amargura. E às vezes as palavras saem com ofensa de pessoas até boas. E elas falam coisas até sem perceber e vêm com uma ofensa no teu coração. E nós temos que estar sempre velando e vigiando. Eu acabei de falar isso com eles, se eu entrar no templo, veio um pastor que quer pregar antes de mim, veio falar uma besteira para mim, me desrespeitou.
E falou, ó, não desconstrói o que eu vou pregar não, tá? Eu falei, rapaz, isso é coisa de um camarada falar, rapaz. Eu fiquei quieto, porque eu sabia que ele era o diabo. Aí no final, depois que eu ministrei, ele veio e me pediu perdão. Simplesmente me pediu desculpa. E foi embora. O diabo. Vocês estão entendendo? É nessas pequenas coisas, às vezes, que derruba os crentes, cara. E é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. O diabo é sinistro, né, cara? Como é que ele consegue da mesma coisa pegar a pessoa a vida inteira, cara? A palavra tem que te pegar. Deus está sempre falando a mesma coisa com você, a mesma coisa e você não aprende. E o diabo, ele usa sempre a mesma coisa e você aceita. Está na hora de você mudar um pouco a tua maneira de pensar. Por isso que Romanos capítulo 12 diz, transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Então você já aprendeu, você amadureceu, você entendeu que o diabo, ele sempre vai usar essas armas? Não use as armas carnais, porque as armas que nós lutamos são espirituais. Então se alguém levanta ofensa, o que você vai levantar? Romanos capítulo 13, bendizei aqueles que vos maldizem, porque vocês foram chamados para herdar a bênção. Então se alguém está falando mal de você, irmão, esse é o diabo, irmão. Ele está usando para degrinir teu caráter, a tua moral. Então quando se levanta uma onda de ataque de Satanás, quanto eu já passei isso na minha vida, irmão? Sabe como é que eu venço? Fala como? Abençoando eles de joelho. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Sabe, você pode usar autoridade contra demônios, mas você não pode usar autoridade contra um homem na terra. E às vezes tem coisas que é pessoas que se levantam contra você e não é o diabo. Quando o diabo a gente consegue paralisar bem rápido, mas quando uma pessoa decide te perseguir, você não pode amarrar ela no mundo espiritual. Você não pode julgar a morte. Aí só o anjo de Deus para tratar com ela na terra. Quem está entendendo, fala amém. Eu lembro uma época, eu estava no monte, estava acampado acho que 21 dias. E Deus me deu um sonho, uma visão. Que ele ia pegar uma pessoa que tinha se levantado contra mim, que eu ungi, consagrei, preparei aquela pessoa. E simplesmente foi embora e nunca mais vi na vida. E depois tentou usurpar meu ministério. Eu deixei para lá. Deixa que vai amadurecer. Um dia Deus pega. Aí um dia eu estava no monte. E Deus me revelou que ia tratar com essa pessoa. E Deus deu um sonho para minha irmã. Que viu um anjo pegando e levantando ela do chão, essa pessoa e trazendo até mim. Irmão, naquela semana, a pessoa me ligou para pedir perdão para mim. Pegou o meu contato com outro pastor, me ligou para pedir perdão. Sabe por quê? Fala, por quê? Porque foi lidar com um demônio num outro lugar. E o diabo se manifestou para ele e falou, quem você pensa que você é para me expulsar? O vento soprou na vida do camarada, o camarada teve que me ligar para pedir perdão. Vocês estão me entendendo? Deus sabe como pegar pessoas que se levantam contra você. Não se preocupe, irmão, dá glória. Toda vez que há um levante, fala, toda vez que se levanta algo contra mim na guerra espiritual. Fala, toda vez que se levanta algo. Deus está te forjando. A batalha espiritual, quando ela se levanta, ela tem um princípio maravilhoso para nossas vidas. Saiba de uma coisa, toda guerra que se levanta é para te elevar, para te aperfeiçoar, para te dar mais autoridade e poder nessa terra. Glória a Deus. Todo inimigo, toda guerra que você vence, há um galardão espiritual sobre a tua vida. Há um novo nível de autoridade sobre a tua vida. Se você conseguir vencer aquilo que te assola, talvez 10, 20 ou 3, 4 anos, não sei, você recebe autoridade sobre esse gênero espiritual. Quem está tendo, fala amém. É assim mesmo. É assim mesmo. Toda pessoa que está decidida a crescer em Cristo, se prepara. Você vai ter que encarar teus inimigos. Eles vão vir. Está crescendo, vai vir cada vez maiores. Eu lembro uma época que eu fiquei 30 dias de jejum no Rio Grande do Sul. Eu fiquei com um grande homem de Deus. Voltei de uma unção tremenda para o Rio de Janeiro. Eu passava a madrugada em cima da casa da minha mãe com o cajado batendo no chão.
na casa, nem deixava nem dormir. Aí eu ficava olhando para as bocas de fumo lá na rua, aí via aquelas pessoas de madrugada, todo louco, sapato das drogas, para buscar mais droga. Eu falei, já vai embora essa pessoa agora. A pessoa tava vendo assim e fazia assim, ó. Aí ficava os caras jogando lá na rua, lá, que era um jogo de dinheiro, que é um dado, um negócio de dinheiro. Aí eu falava assim, ó, dá uma bola de fogo aqui, eu fazia assim, ó. Aí eu jogava. Eu perturbava o diabo. Porque ele passou minha vida me perturbando naquele bairro. Mas chegou um dia que eu comecei a perturbar o diabo. Irmão, eu fazia assim, ó, diante do Espírito Santo, fazia assim, ó. Eu jogo essa bola de fogo lá. Daqui a pouco o cara tava assim, jogando assim, levantava, pegava a bicicleta, corria, voltava com a bicicleta, pegava o dinheiro, aí ia embora. Irmão, era direto isso. Aí quando eu ia dormir, aquelas entidades apareciam para mim. Para disputar força. Porque eles não querem alguém mais forte do que eles no bairro. Fala, guerra espiritual. Uma coisa você tem que entender. O diabo não tem autoridade. Ele tem poder. Você tem poder e autoridade. Há duas maneiras que você vai lidar na guerra espiritual. Fala, duas maneiras. Fala com a minha espada. Fala com a unção do Espírito Santo. Fala, e com o poder da palavra. O nível que está sentado a verdade revelada dentro de você, que você vive, é a sua esfera de autoridade espiritual. Aonde Jesus foi revelado pela palavra dentro do teu íntimo, é onde você tem poder e autoridade para desfazer as obras do diabo. Da glória! Irmão, um dia eu conheci um pastor, na Assembleia de Deus de Marechal Hermes. Que homem de autoridade, irmão. Que homem de autoridade. 70 anos. Mas aquele homem tinha comunhão com Deus. Tinha comunhão com a palavra de Deus. Eu sentia a esfera de autoridade que aquele homem tinha. O respeito que as pessoas tinham na igreja por ele. Porque ele era um homem que vivia a verdade e a palavra. Todos que vivem a verdade e a palavra, ela se assenta como luz sobre o teu rosto, irmão. A pessoa vai falar, ali tem um homem de Deus. Porque a autoridade, ela é luz sobre o teu corpo, luz sobre o teu rosto, da glória. Ele não era um homem de muita unção. Ele não carregava cargas de poder como eu carregava. Mas ele carregava autoridade. Homem que anos venceu, era honesto, mais de 50 anos de casado. Homem justo, homem que não usurpava de dinheiro da igreja. Homem honesto, puro. Ele tinha autoridade contra Satanás. E outra, ao redor da igreja dele, cheio de centro de feitiçaria. Você sabe que Marechal Hermes é bravo, né? A terra do São Jorge lá. Fala guerra espiritual. Fala guerra espiritual. Você no mundo espiritual, você é conhecido pela unção que você carrega. Você é respeitado pela unção que você carrega. Fala, eu sou respeitado e conhecido pela minha unção. Isso aí. Você na guerra espiritual terá que carregar unção e autoridade, poder e autoridade. Livro de Lucas capítulo 9, versículo 1, Jesus disse para os seus discípulos, eis que vos dou poder e autoridade sobre todos os demônios e enfermidades da glória. Há momentos, irmão, que eu repreendo espírito de enfermidade na autoridade da palavra. Nós vamos orar por massa de pessoas, eu dou um comando debaixo da autoridade da palavra, as pessoas são curadas. Eu usei minha autoridade espiritual. Eu não usei a unção e nem dons do Espírito Santo. É a autoridade da palavra de Deus. Há espíritos malignos que só sai quem tem autoridade. Para você lidar com potestade, você tem que ser uma potestade no mundo espiritual. Fala, potestade. Essa palavra em grego é exógia, autoridade. Se tem alguma autoridade maligna, alguma potestade lutando na tua geração, na sua família, algum espírito de morte, de enfermidade, de roubo, espíritos geracionais, espírito que vem de pessoas que mexeram com feitiçaria, você vai ter que desenvolver autoridade na sua vida. Ou se submeta a alguma autoridade maior do que você espiritualmente. Por isso que você tem que ter líder que tem manto na vida, tem que ter autoridade. Se conectar debaixo do que está na vida dele, para que você possa vencer. Esse é o princípio e ponto final. Não tem outra história. Esse é o princípio. Outro dia a gente fala sobre manto para vocês.
Fala, fechando as portas para os demônios. Outro ponto importante, fala, comunhão com o Espírito Santo. No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 26, não dá para abrir agora nem para fazer a leitura grande, a leitura para vocês. Porém, Jesus disse que quando um espírito maligno ele sai de uma pessoa, ele roda para lugares áridos e não achando repouso, ele fala, voltarei para minha casa de onde saí. E ele volta com 8 demônios. Amém, amém? Amém, amém? Ele pega mais 7 e ele volta, então tem 8, fala 8. 8 tem um simbolismo que significa novos começos. Ele vai desencadear uma nova dimensão de batalha espiritual contra a vida da pessoa. O que você percebe do diabo? Quando ele é expulso, ele fala, voltarei para minha casa de onde saí. Primeiro, ele se acha dono da pessoa. Segundo, são autoritários. Eles não jogam para perder. Terceiro, são espíritos malignos. Eles têm sagacidade e maldade. Ele não é bobo, ele não quer ir sozinho, não quer perder a guerra. Então ele vai buscar mais 7 piores do que ele, para ter 8 demônios ali dentro, para entrar e destruir a vida daquela pessoa. Ou seja, eles são vingativos. Não podemos brincar com a nossa vida nas dimensões espirituais, irmão. O que debilita você, do anjo de Deus, andar com você, estar perto de você, para te livrar você, é se você estiver em desacordo com a santidade de Deus. Por isso que o diabo, ele quer que o crente peque. Fala, por quê? Fala, por quê? Ele ganha legalidade. Fala, legalidade. Ele recebe uma permissão dada pela tua própria autoridade. Ele está usando a sua autoridade no seu próprio corpo. Desde o momento que você se santifica, que você recebe o Espírito de Deus, que a palavra de Deus está em você, você tem autoridade no teu corpo. Você tem autoridade para falar, fora Satanás da minha vida. Está te perturbando no sono, está te perturbando aqui, está te perturbando ali. Às vezes o diabo vai entrar em guerra espiritual contra você. Ele vai usar o poder dele para tentar te atormentar. Você não tem brecha na tua vida, você está santificado, mas ele vai vir fazer guerra. Fala, por quê? Porque o diabo, ele não pode ter autoridade, mas ele procura pessoas de autoridade para derrubar. Porque ele sabe que quando ele acessa a vida de uma pessoa que tem autoridade, ele usa a própria autoridade da vida dessa pessoa para fazer o que ele quer na terra. Quem está me entendendo a glória a Deus aí? Não, você está entendendo que o diabo precisa usar o homem para manifestar o que ele quer? Alguém está entendendo a glória a Deus, irmão? Posso terminar a palavra? Você está gostando? Você quer ouvir tudo que tem hoje aqui? Então fala, manda fogo, Jesus. Então você, para manter a casa cheia, fala o Espírito Santo. Sabe o que Jesus disse? Se os demônios chegar e encontrar a casa varrida, adornada, ou seja, preparada para habitação, ele vai trazer os outros. Ele vai entrar, porque está vazia. Mas se você colocar aquele hóspede principal, o Espírito Santo, no teu coração, na tua vida, ele vai preencher a casa. Então, por que nós temos que ter o Espírito Santo? Fala, por quê? Porque ou você é preenchido pelo Espírito de Deus ou por demônios. Quem está entendendo? Fala amém. Amém. Terceira coisa para você se proteger dos demônios. Fala, terceira coisa. Uma das mais importantes. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 13, assim, ó. E não os conduza à tentação, mas livra-os do maligno, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entretanto, se perdoares os homens, se não perdoares os homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Se, pois, perdoares os homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai celestial vos perdoará da glória. Fala, perdão. Se tem uma coisa que o diabo ele sente cheiro de longe, é falta de perdão. Quando você tem uma ofensa e amargura no teu coração, o diabo, ó, de longe, ele sente cheiro de falta de perdão. E se tem uma coisa que o diabo gosta de sugar o sangue do crente, é quando o crente está com amargura e não consegue perdoar. Uma das piores coisas contra vocês é não perdoar. Porque é o que compete direto contra o mandamento principal, essencial, vital da graça. Perdão, da glória. Da glória.
Por isso nós não podemos deixar brotar raiz de amargura no nosso coração com nossos irmãos. Você vai ter que perdoar. Fala, perdão não é um sentimento, é um mandamento. Fala, é minha obrigação. Perdoe, ore pelos teus inimigos, orai pelos que você perseguem, perdoe, abençoe eles e o diabo vai sair do teu coração. A seta maligna vai ter que sair. Aí o Senhor vai dar o sentimento dele. Quando você obedece, fala, quando eu obedeço, eu recebo. Quando você aceita Cristo, você recebe Cristo. Você nasce de novo. Quando você crê no poder do Espírito Santo, você recebe o batismo do Espírito Santo. Tudo aquilo que Deus está abrindo no teu entendimento, está abrindo a revelação em você, é aquilo que você está adquirindo acesso. Fala, acesso. Fala, acesso. O que é ter acesso às riquezas da glória? Não, peraí, você tem que levantar essa fé, irmão. Não é possível que eu estou pregando para o povo católico aqui essa noite. Não é possível. Eu vou embora, pastor Douglas. O povo está católico hoje. Dá glória a Deus aí, crente. Pronto, você é carioca, cheio do fogo do Espírito Santo, pentecostal, amém? Canela de fogo, sapato de Jeová, dá glória. Então liberta o Espírito para dar glória a Deus. Há dois tipos de mensagem, fala dois tipos de mensagem. A mensagem que vem para trazer suprimento para você, em necessidade de algo que você precisa ouvir. Mas tem mensagem que vem para trazer empoderamento da glória. Vem para trazer poder do Espírito, para te revestir de poder da glória. E esse tipo de mensagem aqui é para você sair daqui revestido de poder. É uma mensagem para daqui a pouco você levantar a tua espada e fazer guerra nessa noite. Ora em línguas agora, ora em línguas. Libera teu espírito. O diabo odeia que você ore em línguas. Quando a gente tem aquelas guerras espirituais quando a gente vai fazer a obra, como é que o capeta fica? Está orando em línguas? Faz cara feia pra gente. Não, tô falando que manifesta pra gente, aí sabe. Às vezes nós estamos em guerra espiritual para alguma igreja, fazendo... Não, tô falando guerra espiritual, você não tem nem noção do que é isso. O que acontece com a gente? É uma loucura. É ou não é? É louco. Tu tá dentro do sobrenatural, vendo tudo que tá acontecendo com a igreja. Tu vê tudo que acontece com o povo, com o pastor da igreja, os membros. Tu sabe tudo que está acontecendo, por quê? Porque entramos ali dentro para fazer guerra. Para estabelecer domínio do reino dos céus, da glória. O que Jesus disse em Mateus 6? Pois fala, teu reino, o poder, fala, e a glória. Fala, reino, poder e glória. São os três ambientes que dá a plenitude do reino dos céus. Fala, reino, poder e glória. O reino de Deus fala do quê? Do seu governo. Onde rege as leis espirituais para a nossa vida. O poder fala literalmente da capacitação sobrenatural que Deus tem para criar, para manifestar, para trazer milagres, para trazer o sobrenatural para nós. E tem muita outra coisa para falar do poder, muitas coisas. Existem mais de 12 atributos do poder de Deus. Mas, fala, a glória. Fala, a glória. A glória é o ambiente do reino dos céus. É o melhor ambiente para um crente viver. Quando você consegue entrar no ambiente da glória. Fala, ambiente da glória. É sensacional, irmão. O ambiente da atmosfera de glória, 10 minutos é como se fosse 1 hora. 1 hora é como se fosse 10 minutos. É extremamente potencializador. A vida, a glória, o que Ele é, está manifestado sobre nós. Da glória, irmãos. Um dia vocês vão entrar todo mundo aqui. Eu creio. Está chegando o teu dia. Irmãos, há virtudes que estão por vir ainda no ministério que Deus já me deixou experimentar. Eu fico doido para que chegar. Por que tu acha que eu creio tanto nas coisas? Por que tu acha que eu me dedico tanto? Porque eu já experimento. E nós queremos o quê? Estamos gerando, trabalhando, regando a semente que Deus plantou aqui no ministério, para que quando se tornar uma árvore, todos comam desse fruto da glória. Fala, está crescendo. Paciência, vai ver só. Fogo vai pegar toda a família de vocês, vai ver.
Fala, quarta coisa. Para expulsar o diabo da minha vida. Para expulsar o diabo da minha vida. Bem não, todo mundo aqui tem um escondido, tá? Ou tá na tua família, tá na geração, tá em algum lugar. Tu vai ter que achar, vai derrubar. Fala, jejum e oração. Jesus disse no livro de Mateus 26:41, vigiai e orai para que não caís em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é? Tu pode comer angu, arroz, farofa, comer carne, comer lombinho, pode fazer o quê? Pô, isso só te dá fraqueza na tua carne. Mas tu jejua agora para tu ver só. Jejua agora para tu ficar forte, tu vai ver só. Irmão, quando Deus me deu a graça, a revelação da vida jejuada, acabou. A minha disposição é outra. A energia é outra. Eu faço muito mais coisas porque aprendi a comer menos. Aprendi a comer com saudável. Amém, amém? Então tem muito mais força. A carne, ela fica mais sensível, mais aberta, mais preparada para o Espírito Santo. Posso falar uma dica para você? Fala, dica apostólica. Coloca aí 2 pontos. Fala, abre parênteses. Escuta isso aqui. Se tu regular a tua alimentação, diminuir carne, comer mais vegetais. Se você regular quantas vezes você come por dia, pelo menos 2 vezes por dia. E umas beliscadinhas de coisa bem levinha, nada de doce, por favor, tá? Pelo menos 70% dos teus pecados nunca mais vai ter ação na tua vida. Aquilo que te atormentava, que você tinha fraqueza, que assolava teus sonhos, assolava tua carne, assolava teus órgãos, não sei o que lá que o capeta tentava com você, vai cair. Só porque você santificou o teu corpo na alimentação. Fala, o jejum é o santificador para minha carne ser vergonha. Desculpa. Para minha carne. É ser vergonha mesmo. Dá mole pra ela pra tu ver só. Faz regime o mês inteiro. Ai, vou pegar só um pedacinho de chocolate. Só um pouquinho. Amém, amém? Por isso que você tem que jejuar. Porque o jejum, ele combate diretamente com o teu corpo físico. Para santificar ele. Fala, meu Deus. É com todos que estão aqui. Ah, eu acho que eu não sou crente o suficiente para isso não. O problema é teu. Tu vai ter que jejuar. Todos que estão aqui vão ter que jejuar. O jejum é vital para nós. Depois que você descobriu o poder do jejum, irmão, já era. Sabe o que eu fico impressionado quando eu fui na Europa? Que a maioria deles tem um jejum intermitente. Ficam 16 horas sem comer, come uma refeição. Aprenderam isso, aprenderam a se alimentar. A saúde, a vida deles é outra. Agora a gente fica se entupindo de glúten, se entupindo de um monte de coisa, o diabo vai usar isso contra você mesmo, irmão. É terrível se eu comer algo fora do padrão. Isso me afeta a minha vida espiritual na hora. Outro dia eu fui dar de olho grande, comprei um açaí à noite. Fazia tempo que eu não comia aquele açaí, eu peguei. E caí pra dentro, irmão. 70 ml, 700 ml. Tu acha que eu consegui dormir? Fiquei perturbado a noite inteira. O diabo aproveitou para me assolar. Porque todo tipo de sonho passando na minha cabeça. Aí tem pessoa que vem contar sonho depois do culto. Irmão, tive um sonho isso aqui. Irmão, como é que isso foi sonho? Tu vai comer doce, vai comer coisa, vai encher a barriga. Tu vai sonhar com tudo, irmão. Até com o Batman vai sonhar, vai aparecer para você. Fala pro teu irmão, vigia, irmão. Fala, guerra espiritual. Posso continuar? Você quer me ouvir? Então, jejum e oração, para finalizar aí. Nós temos que aprender a aplicar a nossa vida para manter o corpo santificado. Amém, amém? Embora os crentes tenham autoridade para lidar com qualquer espírito maligno que esteja influenciando alguém ou a perturbar o corpo de Cristo, nós não temos autoridade para lidar com pessoas que estão causando problema. Lembra que eu falei isso? Então tome cuidado, porque existe tipo de batalha que você está lidando com a pessoa e não é o diabo. Vocês estão me entendendo? O problema é que muitos querem demonizar tudo. Tome cuidado com a doutrina do demonizamento. Eu nem sei se existe a palavra, mas isso aí. Porque tudo é o diabo, tudo é o diabo. Não, tem coisa que é da carne, tem coisa que vem do mundo espiritual. Tem coisas que nós temos que tratar na cabeça, da inteligência da pessoa. É comportamento. Amém, amém? É transformação, metanoia. Fala metanoia.
mexe nessa noia. Deus tem que transformar a tua mente. É comportamento. É comportamento. Fala, educação. Se teu filho está mal educado em casa, traz para cá. Pode trazer, pode subir um monte com o apóstolo. Vamos lá. Irmão, se tem uma coisa que a gente passa aqui, é educação espiritual, é ou não é? É educação. Eu lembro, no meu 18 anos de idade, escuta isso aqui que eu estou falando para vocês. Eu subi um monte com meu sogro, Cláudio, inclusive estava aqui ontem. Eu subi no monte, ele parou e falou assim para mim, assim, Robson, Deus manda te dizer que você vai ser um homem muito educado espiritualmente. Você vai educar os crentes. Você vai ter alguma coisa assim que você vai ensinar as pessoas. 18 anos de idade. E Deus sempre me educou no mundo espiritual. Amém, amém? Então tem coisa que é comportamento e educação. Então tem coisa que você vai ter que às vezes levar até teu esposo lá, vai no psicólogo, irmão. Para ele poder ouvir. Porque tem coisa que não adianta falar espiritualmente. Tem coisa que às vezes ele tem que ser doutrinado. Tem coisa que tem que aprender na escola. Amém, amém? Dá glória a Jesus Cristo aí. Você sabia que às vezes as pessoas estão perdendo a batalha espiritual? Não é porque elas estão desunidas. É porque elas não se esforçam para se unir. E se tem uma coisa que a batalha espiritual vai exigir de vocês, fala unidade. Fala unidade. Existem gêneros espirituais malignos que se levantam contra a família e pessoas que elas não conseguem lidar sozinhas, tá, irmão? E elas vão precisar de autoridades espirituais do reino de Deus para ajudar elas. Não tem aquele dia que você chamou as irmãs do ciclo de oração na tua casa? Quem já chamou as irmãs de oração na tua casa? Minha casa vivia cheia de irmã de oração lá, misericórdia. Meu pai cruz credo, mano. Aí Deus tá dando jeito. Tô brincando. Mais ou menos. Mas é verdade ou não é? É ou não é? Quando as irmãs entram lá para fazer uma campanha de oração no teu lá, o capeta tem que sair. Sai ou não sai? Eu lembro quando eu tinha meus 17 para 18 anos, eu comecei a andar, eu não sou bobo, irmão. Eu andava com aquelas mulheres que tinha aquele fogo, aquela unção. Eu queria aprender com aquelas mulheres. Tinha uma irmã chamada Irmã Lucia, missionária Lucia, uma mulher desse tamanho assim, uma negona. Só ficava rindo. Tudo, ela entrava, ela ria, só um sorrisão. Aí eu ficava assim. Irmão, quando aquela mulher abria a boca, irmão, ela tinha um dom de exortação terrível. Ela acessava até na raiz do pecado, a iniquidade estava oculta atrás do guarda-roupa das pessoas, irmão. Não ficava nada de oculto. A irmã Lucia era terrível. Irmã Lucia, missionária Márcia, que veio aqui ontem, que é a pastora Márcia agora, era assustador daquelas mulheres. Porque Deus revelava tudo. Ponto final. Eu ia de casa por casa. Às vezes eu fazia 10 casas por dia com as irmãs orando. Quando eu batia 7 horas da noite, eu pegava o ônibus e partia para a escola. Nem para casa, eu ia direto para a escola para estudar. Assim foi minha vida, irmão. Buscando, no meio das irmãs, do ciclo de oração. Consagração? Era os primeiros a chegar, tá do joelho no chão com as irmãs de oração. Culto de libertação? E as missionárias lá do manto que desce, a irmã André, lembra, né? A irmã Cristiane lembra do manto que desce? As irmãs eram fera ali, era muita unção. Eu chegava antes do culto, dobrava meu joelho 1 hora de intercessão com as irmãs. Já começava a receber o revestimento de poder na hora da mesa de oração. Eu sempre me envolvi com pessoas que tinham de Deus. Se você quer avançar na guerra espiritual, quer avançar na tua vida, se envolva com pessoas que têm unção, que têm do Espírito para te oferecer. Se coloque na posição de aprender com pessoas que têm de Deus, da glória a Jesus Cristo, irmão. Amém, amém? Então fica a dica para vocês aí, jovens. Quer ter mais unção, quer aprender? Anda com as irmãs de oração, tá? Vai um monte com elas, jejum com elas. Sirva elas, amém? Vai ver o anjo delas servindo vocês, da glória. Quando vejo que as coisas ficam tensas e difíceis para vencer, façam tudo que não é natural para você. Lutem para vocês estarem juntos. Toda vez que o diabo se levanta contra a guerra espiritual, contra alguém na igreja, contra a tua família, a primeira tendência que as pessoas têm é isolamento. O diabo consegue colocar para a pessoa um bloqueio de vir para a igreja, um bloqueio de comunicar para as pessoas o que ela está passando. Aí fica lá na surra, apanha um mês inteiro, depois de um mês consegue vir na igreja e fala o que está acontecendo. Eu falei, mano, por que tu não pegou o telefone e ligou e falou para mim o que está acontecendo? Eu não consegui, eu achei que você estaria culpado. Eu falei, você achou, irmã? Está sofrendo sozinha à toa. Então, existem batalhas espirituais que são violentas, porque o diabo, quando ele levanta para vir com destruição, ele não vem para brincar com você. Quem está comigo, dá glória a Deus aí. Você não vai perder essa palavra. Receba fogo na tua vida. Receba fogo na tua vida.
Existe muita coisa para falar para vocês aqui, né? Existe muita palavra de Deus para vocês aqui dentro. Fala, me dá força, Senhor. Fala, me dá força, Senhor. Aprendam a pensar positivamente no meio das tribulações da guerra espiritual. Porque para nós lidarmos com guerra espiritual, você vai ter que amadurecer na tua mentalidade, na tua forma de lidar com a adversidade quando ela chega. O diabo ele vem com um poder para te abafar, um poder para te derrubar, para te angustiar. Quando você se sente que está indo tudo bem, de repente a angústia começou a bater, ansiedade, perturbação, irmão, é o diabo. Isso não é seu. Aprenda a olhar para você e saber qual é o teu estado normal. Qual é a sua normalidade de espírito. Qual é a sua normalidade. Aquilo que você acorda bem, você está o dia bem, você anda bem, você lê a Bíblia. Saiu dessa normalidade, tem alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Quando você estiver saindo da sua normalidade espiritual, o seu descanso na sua mente, o inimigo está atuando. Quem está comigo fala amém. Vocês estão aprendendo? Vocês estão recebendo? Quem vai receber a mensagem de empoderamento hoje aqui? Repita comigo. Por que eu tenho que receber a mensagem de empoderamento? Simplesmente porque sempre as batalhas vão vir, vão e voltam. Simplesmente porque necessidades sempre vão e voltam. Toda vez que você está revestido do conhecimento, está crescendo no poder, a palavra está te revestindo, está te fortalecendo, está te dando instrução, você está sendo cada vez mais preparado para lidar com todos os tipos de circunstâncias que virão contra você novamente. O diabo nunca vai deixar de lutar contra um crente. A batalha sempre vai vir e nas mesmas áreas do que você já venceu 10 anos atrás. Quando ele chegar de longe, você já vai ver ele de longe. Quando você sentir um pensamento, presta atenção, da glória, Jesus aí. Estou ficando avivado aqui, da glória. Hoje vai virar vigília, glória. Amém, amém. Alguém quer vigília aí? Também está no fogo. Fala, o inimigo sempre virá nas mesmas áreas. Fala, nas mesmas áreas. Isso, ponto final. Quando você está desenvolvendo, você está vencendo, você está batalhando, está vencendo, está vencendo, está vencendo. Significa o quê? Você vai ter que aprender a vencer, fala, com os pensamentos, nos sentimentos e no espírito. O crente, quando ele não amadurece nesses 3 ambientes dentro dele, ele sempre, em uma área, o diabo vai conseguir ferir ele, parar ele. Porque o inimigo, ele quer te parar. Porque ele sabe que a evolução de um crente é um perigo para ele, irmão. Qualquer um de vocês aqui que evoluir no seu propósito e a revelação de Deus chegar na tua vida, você se torna luz para essa terra, sal para essa terra. Você recebe posição em governo espiritual para desfazer as obras do diabo. Por isso que tudo que Deus fez em você, que você venceu na batalha espiritual, você tem capacitação, autoridade. Fala, autoridade. Repita comigo, autoridade é direitos conquistados. Por permissão concedida. Você tem que conquistar. Você vê as unções de Davi, ele teve que conquistar o reino, até chegar no reino de Jerusalém. Mas demorou 40 anos, irmão. 40 anos. A autoridade, ela não se desenvolve do dia para a noite. É uma caminhada dia a dia com Deus, amém, amém? É uma batalha. É uma caminhada. Tudo que você vence, você tem autoridade para ajudar outros a vencer. Por isso que é importante o espírito de revelação te tomar. Por isso que eu sempre oro, Senhor, me encha do espírito de sabedoria e de revelação. Quanto mais sabedoria, mais revelação significa o quê? Eu estou sendo edificado e fundamentado dentro dos ambientes espirituais e dos meus ambientes, minhas cognições terrenas, minha consciência, minha razão está edificada pelo poder de Deus. Uma mente natural que não tem uma transformação espiritual, ela é um perigo. Mas uma mente natural que foi transformada pelo conhecimento espiritual, ela se torna uma arma espiritual da glória. Uma mente renovada é uma mente poderosa. Quando esses ambientes você fala, minhas emoções, meu entendimento, meu espírito. Quando esses 3 ambientes estão sendo renovado, escute o que eu vou falar para vocês. Fala para o teu irmão, escute, irmão. O inimigo, ele vai chegar a 1 quilômetro de você. Ele vai te sugerir um pensamento 1 quilômetro. Você viu o pensamento, você falou no teu espírito, lá na tua mente. Para fora, diabo.
Você conseguiu ver ele de longe. Ele não pode ficar oculto para você. O diabo, quando ele permanece oculto, significa o quê? Que ele tem acesso. Você não está conseguindo ver ele. Escute, tem pessoas aqui que são espirituais dimensionais, que conseguem ver o ambiente espiritual. Mas não significa que elas são melhores do que aqueles que não vê. Que tem muita pessoa que vê muito, mas não pratica nada e não vai para lugar nenhum. Ver muito não significa nada. Agora, ver, aprender, interagir e agir significa muita coisa. Agora, se você não tem visão espiritual para ver, você tem que ter entendimento espiritual para entender. Deus, ele fala de diversa maneira, ele nos revela o mundo espiritual de diversa maneira, ele nos prepara contra o nosso adversário de diversas formas. Hoje, em uma oração de tarde, eu vi um carro negro chegando até mim, o Senhor falou, um principal está vindo contra você. Saí mais cedo de casa, fui para a mata para orar, fiquei em oração, esperei bater o horário 4h30, trouxe as missionárias aqui, que estão aqui nos visitando, trouxe elas para cá, mas eu fiquei em oração paralisando aquele espírito, porque eu vi ele chegando. E ele tentou bloquear muita coisa aqui, porque hoje vai acontecer algo que é muito forte com pessoas aqui dentro. Eu vi muitas coisas em espírito acontecendo aqui dentro. Eu vi pessoas recebendo uma imposição de mão e descer um óleo de santificação sobre o corpo dessas pessoas. Os demônios saindo, pessoas sendo abençoadas aqui dentro dessa noite. Dá glória a Deus aí. O que é receber o fogo do Espírito Santo na tua vida aí? Ore em línguas agora. Peça, Senhor, me dá uma transferência de unção hoje. Abre o meu entendimento, Senhor. Me prepare para a guerra espiritual, Senhor. Dai-me as tuas armaduras, Senhor. Fala, me dá as tuas armaduras, Senhor. Me dá as tuas armaduras, Senhor. Irmão, guerra espiritual é uma coisa séria. Todos os dias o diabo ele faz guerra. Todos os dias ele está trabalhando na batalha espiritual contra nós. Tem um dia que ele não tenta alguma coisa oculta contra nossas vidas. Mas todos os dias os anjos estão trabalhando ao teu favor. Mesmo que você não veja. Salmo 34 é poderoso. O Senhor, ele acampa os anjos ao redor daqueles que temem e os livra. Que temem a Deus e os livra de todo mal. O anjo do Senhor está acampado. Fala, acampado. Agora preste atenção, aprenda. Use mais do que vocês têm no mundo espiritual. Ei, fala, ei. Fala, ei, irmão. Fala, Jesus te deu acesso ao reino dos céus. Sabe o que significa isso? Hebreus capítulo 1 fala que os anjos são espíritos ministradores que estão aqui a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia. Fala, manda anjos, Senhor. Manda anjos, Senhor. Temos que aprender a ativar os anjos na nossa vida. Temos que aprender a liberação de anjos na nossa vida. Não tem um dia que eu não oro que eu peço o anjo do Senhor para estar comigo. O anjo do Senhor está comigo desde que eu levanto a quando eu vou deitar do meu lado. Me ensinando, me revelando tudo o que eu preciso ver. Às vezes estou sentado com a minha bebezinha no colo, estou lá brincando, daqui a pouco eu começo a sentir um êxtase. Falo, mulher, segura ela. Eu deito no chão. O Senhor me leva em espírito. 20 minutos. Ele me revela tudo o que eu preciso ver, quem vai vir na minha casa, o que vai acontecer, como eu vou ter que resolver. Sabe por quê? Eu tenho compromisso com o reino dos céus. Toda pessoa que estabelece aliança com Deus, fala aliança com Deus. Fala aliança. Aleluia. Aleluia. É isso que diz na palavra do Senhor, Salmo 25. O Senhor lhe revelará o segredo da sua aliança para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor para aqueles que o temem. Você tem que desejar no teu coração conhecer a Deus. Você pode ter 70 anos de idade, 40 anos de idade, 20 anos de idade, 12 anos de idade, 5 anos de idade. Todos aqui podem conhecer a Deus. Todos aqui são chamados para ter um relacionamento com Deus, a glória. Então mergulhe mais profundo, irmão. Pega um som desse culto hoje, vai renovado para tua casa. Vai dando glória, aleluia. E Abraão foi fortalecido na fé, dando glória. 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 É isso. É isso que no momento da batalha espiritual nós precisamos aprender a usar. É usar a nossa boca para glorificar. É usar as armas do Espírito para combater as hostes da maldade. Vez eu passar a batalha, irmão, que o diabo deixava dormir, eu falo pro diabo, Satanás, você está me perturbando? Então fica aqui mesmo, fica aqui. Pegar meu violão, Senhor, Tu és adorado.
Da glória, irmão. Tu apanha porque tu quer. Aí você apanha porque a gente é bobo. Fala pro teu irmão, deixa de ser burro. A gente é burro mesmo. Desculpa a ofensa aí, tá? Não é pra eu te ofender, não. Rapaz, o negócio tá te perturbando, adore. Eu lembro um dia, irmão, eu estava lutando nessa época com uns tronos, querubins caídos. Eles vêm igual anjos pra gente. Isso não é uma brincadeira. Lutar com coisa desse nível é terrível. Eu lembro que estava na cama, aquele ser apareceu na minha frente com aquele manto branco falso e jogou um fogo em cima de mim assim, ó. Eu vi isso com o meu espírito. Eu senti cair um negócio aqui no meu peito, me rasgando minha pele, como se fosse enxofre. Eu fiz assim, ó. Só deu tempo de tirar com o meu espírito, em cima do meu corpo. Eu fiquei uma semana sentindo toda a maldade das pessoas que estavam à volta de mim. Pensamento de morte, de violência, de prostituição. Eu senti todo o ambiente que tinha naquela comunidade onde eu estava. Tudo que estava sobre as pessoas eu sentia. Uma semana para eu ser purificado. Meu corpo físico, só porque tocou aqui em cima de mim. Não, quando fala dados inflamados malignos, irmão, não é uma coisinha simples não, tá? Os poderes do diabo não é uma coisa simples não, tá? Eu estava em Espírito na Mata orando hoje. O Senhor me levou em Espírito dentro da minha casa. Eu olhei no ar-condicionado, né, assim, tinha uns bichinhos pequenininhos. E hoje, do nada, eu falei, eu tô com alergia, coceiro no meu ouvido, no meu olho, Monique. Eu tô com alergia. O Senhor lá na mata me levou para ver uns espíritos, um poder de Satanás, uns espíritos como se fossem insetos, no ar-condicionado, lançando algo para mim ter alergia, para mim não conseguir orar dentro de casa, irmão. Olha para tu ver o que é o nível do inferno da batalha espiritual, não é uma brincadeira. Isso é o mínimo que eu tô contando para vocês, tá? Mínimo do que eu já vejo no mundo espiritual. Já lutei nessa vida. Já vi os 12 querubins caídos, principados. Encontrei mais de 5 nações que eu fui. Esse Beuzebu, esse principado de Isabel, essas pragas malignas. Isso não é uma brincadeira. Sabe por que o diabo ele resiste às pessoas de entrar aqui? Porque sabe que aqui elas vão encontrar a verdade. Vão receber autoridade, vão receber conhecimento revelado. Vão ter acesso para desfazer as obras do diabo. Você entrou aqui hoje para sair daqui mais do que vencedor. Para pegar o poder do Espírito da palavra. E sair hoje renovado para desfazer as obras do diabo contra a tua vida. Fala pro teu irmão, estamos em guerra, irmão. Fala, estamos em guerra. Enquanto você estiver nesse corpo, nessa vida, você vai ter problema com o inferno. Por isso que você tem que colocar hoje, fala, na minha posição de autoridade. Fala, minha posição de autoridade. Exercite a autoridade. Não deixa o diabo te condenar com mentira no teu pensamento. Não deixa o diabo te condenar mais no teu passado. Porque o teu passado diante de Deus já foi lançado no mar do esquecimento. Quem é o diabo para te condenar se Cristo te justificou? Essa é a mentira do capeta. Te condenar daquilo que tu é do passado. Fazer você pensar e achar que você é uma coisa que você já foi, irmão. Não te pertence mais. Creia na palavra, viva a palavra, viva ela pela fé, até que ela se manifeste na tua vida. É isso que nós temos que ter, usar a nossa influência, o nosso poder espiritual que ganhamos em Cristo, nas nossas regiões espirituais, para exercitar governo contra o poder das trevas, irmãos. Fala pro teu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, para de sofrer, para de padecer. Fala, guerrei. Fala, guerreia. Guerreia, varão de guerra. Quase lá. Vou prender o couro de fogo. Amém, amém. É isso. Irmão, será que Deus, posso abrir um pouco pra vocês? Eu sonho com o dia que Deus vai permitir eu abrir essas coisas para vocês, cara. Eu sonho, para Deus, quando eu vou poder falar. Senhor. É sensacional o campo da batalha espiritual. Sabe uma coisa que algumas pessoas não entendem? Por que eles só vão para o meio do mato, no meio do monte? Por que fica acampado? Hoje, acabando o culto, eu estou subindo para acampar. É porque quando você sai da sua zona de conforto, de segurança, e você entra numa zona de risco, os anjos entram. Os anjos só entram quando você decide se lançar e confiar totalmente no Senhor. Jesus, ele foi para o meio do deserto, jejuar. Irmão, 40 dias, irmão. 40 noites, irmãos. Depois que ele jejuou, foi tentado pelo diabo, o que aconteceu? Os anjos vieram servir a ele para comer. Irmão, existe muita manifestação que eu estou cansado, estava quebrado. Eu nem sabia que eu estava tão ruim de saúde na minha vida. Um dia que eu fui para o médico, eu me assustei. Estava desnutrido, desidratado, desfilhado, disso tudo tinha. Aí eu cheguei na médica, eu falei, cruz credo, tem tudo isso.
E ainda tinha pegado coronavírus 3 vezes. Falei, rapaz, não morri pelo milagre. Mas posso falar para você? A força física, a disposição, de onde vinha isso? É o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor que anda com homens, que anda com Deus. Por isso que você tem que dar força física e falar, a minha força. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas? Fala força. Fala pensamentos. Na guerra espiritual, para você ser forjado nesses ambientes, aprenda a amar a Deus de todo o teu coração, para brindar teu coração contra os demônios. Fala de toda a minha força. Jejum, oração na madrugada, sacrifica tua carne, sacrifica teu corpo, para tu ver a autoridade do teu espírito, que vai acontecer. Bom, tu pode ter um bebezinho espiritual, mas se você se entregar, quem te acompanha é o Senhor, Ele vai te ensinar. Não, eu não sabia de nada de batalha espiritual, nada disso, mas eu sabia de uma coisa, eu aprendi a orar na igreja. Subia manhã, tarde, noite, madrugada, chuva, frio, vento, seja o que for, eu orava, amém? Fala, oração. Não, teve um dia, eu lembro de uma época, isso aqui foi terrível na minha vida. Meus 18 anos de idade foi uma época terrível na minha vida. Porque eu acho que eu infernizava o diabo, eu acho que essa é a palavra. Eu infernizava o diabo. Eu lembro do dia que eu fui na casa de um irmão, chamado o irmão Joãozinho, lembra o presbítero Joãozinho? Falecido. Eu sempre ia na casa dele para ouvir ele me ensinar a palavra, porque ele era mestre na palavra, né? Ele era muito mestre na palavra. Eu gostava de ir na casa desses irmãos para aprender. Ele me ensinava a Bíblia, ele é profeta e profetizava também, né? Aí entrei na casa do irmão Joãozinho, Robson, eu não sei que você tem orado, mas eu vejo o diabo furioso contra você. Tu vai para casa ligado, porque o diabo vai se manifestar para você. Porque algo está sendo derrubado porque você está orando por uma situação. E ele falou exatamente o que era um bar que eu estou orando para fechar lá em Mesquita. E o bar fechou. E virou uma farmácia. E ele falou, se prepara que o diabo está lutando contra você. Rapaz, fui para casa. E não é que o diabo apareceu para mim mesmo? Aí naquelas horas, quando a coisa ficava tensa, sabe o que eu fazia? Socorro, chamava os universitários. Pastora Rosana. Aquela era fera na guerra. Quando a coisa fica estreita, irmão, você tem que chamar o universitário, irmão. Amém? Irmão, quando o capeta ele traz o grupo dele, traz a tropa toda, eu falei, peraí, vou chamar minha tropa de elite também. Todo mundo no jejum. Acorda todo mundo, vai todo mundo orar. Fala pro teu irmão, não ande sozinho, irmão. A Bíblia diz, fala, é melhor que seja 2 do que 1. Amém, amém. O cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. Quando você tem cobertura de intercessão, tem relacionamento com pessoas que intercedem, você é mais forte. Aleluia. Tu cresce mais rápido. Tu aprende mais rápido. Tu evolui. Fala pro teu irmão, evolui, irmão. Avance, irmão. Escute aqui. O que significa você avançar no reino, avançar pro desígnio de Deus? Cara, se você tiver um dom de ser empresário, tu vai ser um baita de um empresário. Se tiver um dom para ser pastor, tu vai ser um baita de um pastor. O que for que Deus designou para a tua vida, quando Ele te dá, vem com poder, uma autoridade para trazer influência e reino sobre essa terra. Por isso você tem que crescer. Porque o diabo tenta reter coisas que te pertencem no mundo espiritual. Vocês estão me entendendo? Da glória a Jesus Cristo. Irmão, como é que eu venço as dívidas? Como é que eu venço as coisas? É orando, é combatendo o mundo espiritual, irmão. É acesso ao mundo espiritual, irmão. Fala para o teu irmão, usa teu acesso. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz que Cristo, o Pai nos assentou em Cristo Jesus nas dimensões celestiais. Fala, regiões celestiais. Fala, estou assentado nos lugares altos. Tá na guerra, fala assim, Senhor, me leva para os lugares altos. Leva meu espírito, Senhor. Faz meu espírito subir, Senhor. Dá força ao meu espírito. Envia teu anjo para ajudar meu espírito a subir. Acabou. Tu conectou o trono, sabe o que acontece? A unção de revestimento desce. Tu vai falar, diabo, sai! Ele tem que sair. Mas quando você está lutando com a mente, com o teu físico, com a tua força, você fica fraco. Ele te cansa. Temos que ter habilidade espiritual. Fala, velocidade. Irmão, no mundo espiritual é assim, irmão. Os anjos se movem na velocidade da luz. Agora, se eu ordenar o anjo para descer da eternidade, do terceiro céu, para estar aqui conosco agora, é milésimos e milésimos de segundo para ele estar aqui agora. De tão rápido que são os anjos. Havia momentos que estava em guerra intensa contra principados, estava no campo de guerra. Ficava meses no campo de guerra no mundo espiritual. Eu vi os anjos correndo, aparecia para mim na visão, me dava algo de beber, de comer, e saiu, ia embora. Eu falava, seu anjo está embora, Senhor. Me ajuda, Senhor. Essa guerra sua, você vai ter que vencer esses demônios. Tem guerra que você, no teu espírito, vai receber Cristo para você vencer o que te assola.
Há outras que os anjos entrarão para derrubar teus adversários. Mas tem guerra que você vai ter que enfrentar frente a frente aquilo que te acusa, aquilo que te condena, aquilo que persegue você. Quem está entendendo a glória a Deus aí? Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que vocês estão entendendo ainda, não. Alguém está recebendo essa palavra? Shuri mandaramacatara varraçara bacaia. Rotocossi. São 9h52 da glória. Viu? Tá cedo, viu? Fala obrigado, Senhor. Uma unção poderosa aqui. Bom, eu vou encerrar por aqui, porque existem muitos detalhes pra gente falar, mas o tempo é curto. Eu tenho que respeitar o horário. Mas o que você recebeu foi bom para você? Amém. Mexeu com alguma coisa aqui, você sim? Tá mexendo? Vem cá, você sentiu um pouco de raiva de você mesmo? Você vacilar? Sentiu aquela coisa assim? Pô, cara, tô sendo tão burro, cara, não acredito que eu tenho tudo isso e eu tô apanhando à toa. Você tá apanhando à toa, cara. Fala pro teu irmão, use o que Deus te deu. Então quero ver vocês agora. Fica de pé no nome de Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Vamos orar em línguas agora. Ora em línguas agora. Sotokoro BDK, Citere BDK, Citere BDK, Citere BDK. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Nós vamos começar a orar agora. Libertação. Se você quer a tua libertação, primeiro ponto. Seja humilde para recebê-la. Os demônios, eles conseguem se esconder muito rápido no ministério de oração, de libertação, atrás de corações que quer esconder o inimigo, que tem vergonha de ser liberto. Manifestar o diabo, irmão, é uma alegria para a tua vida. Deveria ser um troféu para você aqui. Porque você sabe que manifestou para sair, está perdendo poder na tua mente, no teu corpo, cara. Tu vai deixar ele ficar ali? Isso é sério. Libertação nem sempre pode haver uma manifestação. Mas haverá um sentido. Uma percepção. Você vai perceber ela. Às vezes eu vou orar para você agora e você vai falar, eu senti um peso sair da minha cabeça. Você estava debaixo de opressão. Senti algo saindo do meu coração. Você está debaixo de alguma obstinação do diabo no teu coração. Fala assim, opressão, obstinação e possessão. Para finalizar para você, na guerra espiritual, o diabo ele vai jogar pressão. Ele vai começar a trazer opressão para você. É quando ele te pressiona, você sente pressão na mente, no teu coração para você pecar. Ele vai tentar te enganar, ele vai tentar te ferir, vai tentar fazer você se entristecer com você mesmo. Sai dessa. Você entendeu? Tá triste com você mesmo? Sai dessa. Isso é engano. Tudo engano. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13, alegrem-se no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se no Senhor. Pedro 4:4. Amém, amém? Fala para o teu irmão, alegre-se. É o que a Bíblia diz, irmão. Sintoma de depressão, sintomas de angústia, sintoma de tristeza consigo mesmo, de insatisfação. Se eu perguntar aqui, irmão, talvez aqui 80% de pessoas têm sentimento de insatisfação. O diabo te oprime porque você não alcançou o que você quer. Você não alcançou seu sonho, você não vive o que você tinha um sonho no teu coração. Mas você vai viver sim. Você vai viver sim. Não importa a tua idade, não importa a tua posição, importa o quanto você crê que Deus pode fazer. Ele faz, e faz mesmo. Fiel é aquele que nos prometeu. Salmo 119, versículo 116, sustenta-me, Senhor, conforme a tua palavra, para que eu viva e não me deixe ser envergonhado da minha esperança em ti. Se você teve alguma derrota, alguma batalha que aconteceu na tua vida, calma aí. Calma aí. Na vida do crente, nada é derrota. Porque todas as coisas, Romanos capítulo 8, versículo 28, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que Deus o predestinou a isso, chamou os que chamou, justificou, e os que ele justificou, a esses os glorificou. E entenda bem, quando você for chamado para a salvação, tu já está glorificado na eternidade com ele.
Ele diz que aquele que ele predestinou, ele chamou. O que chamou, esse já justificou. O que justificou, já o glorificou. Você está glorificado com Cristo, aleluia. Irmão, vocês estão glorificados com Cristo, irmão. Irmão, eu posso falar uma coisa mesmo que é louco para você? Posso falar para você? Existe dimensão de glória que é tão intensa, irmão. Tão intensa, que eu sinto as virtudes do século vindouro que vai vir. Eu sinto fisicamente. Eu não sei se eu estou no corpo físico ou se eu estou fora do meu corpo. Eu não sei se eu estou conseguindo pisar no chão ou se estou pisando no ar. Às vezes a dimensão já era tão grande que eu já fui levitado do chão. Tanto poder de Deus e manifestação de anjos, irmão. Eu fiquei num ambiente, irmão, que tinha mais de 30 anos de oração. Num lugar frio abaixo a 4 de 0, onde grandes homens de Deus pisavam. Fiquei numa atmosfera de glória tão grande, que se eu te contar fisicamente o que aconteceu, você não vai acreditar. Não é uma brincadeira. Aqui está cheio de anjos aqui, hoje aqui dentro, irmão. Você não está entendendo? Essa atmosfera hoje está blindada de anjos aqui dentro hoje. E vocês vão profetizar. Fala, profetiza. Quando uma palavra profética vem, quando começar a profetizar para você, tá na tua vida, algo Deus revelar. Quando uma revelação vem de uma palavra profética, julgos são quebrados. Renovação do interior, confiança em Deus, renovação de fé, perspectiva de esperança, renova no teu coração imediatamente. Por isso que vocês têm que profetizar hoje aqui pro teu povo, pro povo aqui. Os vasos da casa, profetizem pro povo hoje aqui. Deixa Deus usar vocês na profecia. Porque o povo às vezes está debaixo de batalha espiritual, de julgo das trevas, de opressão, de obstinação. Mas quando a palavra profética, a unção vem, ela quebra o jugo do inferno. Deus renova a nossa esperança, renova a nossa fé, renova o nosso sentimento que Ele nos ama. Aleluia! Glória a Deus aí.